Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 23 deve ser analisada em seu contexto histórico e cultural para uma compreensão mais profunda. Este versículo foi proferido por Jesus em um momento crucial do seu ministério na Palestina, no século I. O contexto imediato é a jornada de Jesus com seus discípulos rumo à região de Cesareia de Filipe, onde ele começa a preparar os seguidores para a sua morte iminente e ressurreição. Este é um momento de transição no ministério de Jesus, onde ele já havia demonstrado seu poder através de milagres e ensinos, mas agora começa a revelar mais claramente o caminho do sofrimento que ele enfrentaria em Jerusalém. O primeiro século na Palestina era uma época de enorme tensão política e religiosa. O povo judeu vivia sob a opressão do Império Romano, e a cruz, mencionada por Jesus, era um símbolo temido e vergonhoso de punição. A crucificação era uma forma brutal de execução usada pelos romanos para condenar criminosos e rebeldes. Era um instrumento de humilhação pública, uma morte agonizante reservada para os piores infratores. Quando Jesus fala em tomar a sua cruz, ele não está apenas referindo-se a carregar um peso literal, mas ao profundo conceito de autossacrifício e disposição para enfrentar humilhação, sofrimento e até a morte por uma causa maior. Culturalmente, os judeus do tempo de Jesus esperavam um Messias militar, alguém que os libertasse do domínio romano. A expectativa messiânica era de um líder que restauraria Israel à sua antiga glória, como nos dias do rei Davi. Contudo, Jesus apresenta uma visão totalmente diferente do que significava ser o Messias e segui-lo. Em vez de prometer vitórias militares e conquistas terrenas, ele fala de autossacrifício, humildade e entrega. Esta mensagem foi radical para os ouvintes da época, pois seguia diretamente contra as expectativas culturais e religiosas. Contexto cultural e social. A cultura judaica da época era fortemente baseada em tradições religiosas e rituais. A lei mosaica e a observância estrita do sabá, das festas e dos mandamentos eram centrais na vida cotidiana. Os fariseus e saduceus, grupos religiosos dominantes, tinham uma forte influência sobre o povo, e suas interpretações da lei muitas vezes enfatizavam regras externas e o cumprimento rigoroso de obrigações religiosas. O conceito de negar a si mesmo, proposto por Jesus, contrapunha-se diretamente a essa cultura de obediência externa, pois Jesus chamava seus seguidores a uma transformação interior mais profunda. A negação de si mesmo envolvia abandonar as ambições pessoais, orgulho, e o desejo por reconhecimento e poder, elementos que eram muito valorizados tanto nas classes superiores como no cenário político da época. Além disso, Jesus viveu em um contexto de extrema desigualdade social. Os romanos exploravam a população local através de pesados impostos, e muitos judeus viviam em condições de pobreza. Os discípulos de Jesus eram em grande parte pescadores e camponeses, pessoas simples que já enfrentavam dificuldades em suas vidas cotidianas. O chamado de Jesus para tomar a cruz era particularmente desafiador porque implicava um caminho ainda mais difícil, de maior sacrifício, em um ambiente já marcado pela opressão. A profundidade da mensagem. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está chamando as pessoas para um novo tipo de discipulado, no qual o seguidor deve deixar de lado seus próprios interesses, seu orgulho e seu desejo por segurança ou status. Em um tempo em que muitos judeus ansiavam por uma libertação política e messiânica visível, essa mensagem era difícil de aceitar. Ao invés de prometer poder e liberdade, Jesus exigia humildade e a disposição de sofrer. Tomar a cruz cada dia significa que seguir a Jesus não é um ato de um momento, mas uma escolha diária. Na cultura romana, carregar a cruz significava aceitar uma sentença de morte. Para os seguidores de Jesus, isso representava uma vida de abnegação e entrega ao reino de Deus. Não se tratava apenas de abrir mão de bens materiais ou status, mas de estar disposto a enfrentar rejeição, sofrimento e morte, se necessário, por causa da fé. A cruz como símbolo de humilhação e redenção. A cruz, no tempo de Jesus, era um símbolo de vergonha e humilhação. Aqueles que eram crucificados eram considerados os mais baixos da sociedade, criminosos indignos de qualquer honra. Ao usar a imagem da cruz, Jesus inverte o conceito de poder. Ele sugere que o verdadeiro poder está na disposição de sofrer por amor, justiça e obediência a Deus.
Ao pedir que seus seguidores tomem a cruz, Jesus está dizendo que o caminho para o reino de Deus não passa pela busca de poder ou glória terrena, mas por um compromisso radical com os valores de autossacrifício, serviço aos outros e amor incondicional. Este é o verdadeiro discipulado, e é nisso que Jesus estava fundamentando o futuro de sua comunidade de crentes. Esse versículo, no seu contexto histórico e cultural, desafia tanto as expectativas políticas do povo de Israel quanto as normas sociais da época. Ele propõe uma nova visão de liderança e discipulado, baseada no sacrifício, na humildade e no serviço, em vez de poder e conquistas terrenas. Para os ouvintes de Jesus, esse foi um chamado para abraçar uma vida que parecia difícil e contraintuitiva, mas que, no plano de Deus, resultaria em salvação e redenção. A passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, oferece uma mensagem profunda sobre o chamado ao discipulado cristão. Essa frase está repleta de significados espirituais e práticos que atravessam o tempo, sendo relevante tanto no contexto do primeiro século quanto para os dias atuais. Ao analisar essa passagem, podemos dividi-la em 3 partes principais para entender o seu significado mais profundo. Negar a si mesmo. A primeira parte do versículo fala sobre negar a si mesmo. No contexto do primeiro século, a negação de si era algo contrário à cultura dominante, que enfatizava a preservação da honra e o status social. No mundo romano, o indivíduo valorizava a busca por poder, reconhecimento e segurança material. No entanto, Jesus desafia essa mentalidade ao chamar seus seguidores a renunciar a esses desejos. Negar a si mesmo significa abrir mão de interesses egoístas, orgulho e até das próprias ambições. Não se trata apenas de abandonar prazeres superficiais, mas de uma mudança radical de vida em que a pessoa coloca a vontade de Deus acima da sua própria. Este chamado para uma entrega completa era um contraste direto com as aspirações da época, especialmente porque muitos esperavam que o Messias viesse para restaurar o poder político e militar de Israel. Tomar cada dia a sua cruz. A segunda parte, tomar cada dia a sua cruz, traz uma poderosa metáfora que os ouvintes de Jesus entenderiam claramente. A cruz, como instrumento de execução, era símbolo de humilhação, sofrimento e morte. Quando Jesus pede para que seus seguidores tomem a cruz, ele não está pedindo para que literalmente carreguem uma cruz física, mas que estejam dispostos a enfrentar dificuldades e sacrifícios diários. A cruz representa o compromisso diário com o discipulado, mesmo que isso traga sofrimento, rejeição e, em última instância, morte. O uso da expressão cada dia implica que essa não é uma decisão única, mas um processo contínuo. Jesus está ensinando que o seguimento dele envolve um compromisso constante e profundo, onde o sacrifício faz parte da jornada. Ele estava preparando os discípulos para uma realidade onde seguir a Deus poderia significar enfrentar oposição, perseguição e até a morte. Nos tempos modernos, tomar a cruz só significa aceitar os desafios da vida cristã, que podem envolver enfrentar resistências sociais, éticas e até internas. Ainda que as circunstâncias tenham mudado, a mensagem de perseverança diante do sofrimento continua aplicável. Seguir a Jesus. A terceira parte, siga-me, conclui o chamado de Jesus. Seguir a Jesus, na época, não era apenas uma questão de escutar seus ensinamentos. Era uma decisão radical de modelar a vida de acordo com suas palavras e ações. Para os discípulos, isso significava caminhar com ele, aprender com ele e estar preparado para enfrentar os mesmos desafios que ele enfrentaria, incluindo rejeição e sofrimento. Na prática, seguir a Jesus envolve mais do que observar um conjunto de mandamentos. Trata-se de adotar o modo de vida de Jesus, que envolve amor ao próximo, perdão, humildade e uma vida de serviço. Seguir a Jesus também significa abraçar a esperança da ressurreição, pois, embora a cruz represente morte e sacrifício, ela também é um símbolo de redenção e vida eterna. A promessa de salvação está no centro dessa chamada. Aplicações práticas. Essa passagem oferece aplicações práticas claras para os cristãos de hoje. Primeiramente, o chamado para negar a si mesmo desafia a cultura contemporânea, que valoriza a autossatisfação, o individualismo e o sucesso material. Jesus ensina que a verdadeira realização está em entregar a própria vontade em prol de algo maior, o reino de Deus.
Isso significa viver uma vida orientada pelos valores do amor ao próximo, serviço e justiça, em vez de buscar satisfação pessoal a qualquer custo. Tomar a cruz diariamente ou sugere que os desafios e dificuldades fazem parte da jornada cristã. Os seguidores de Cristo são chamados a perseverar diante das adversidades, reconhecendo que o caminho do discipulado pode envolver sacrifícios. Essa ideia pode ser aplicada em situações onde as pessoas precisam enfrentar preconceitos, injustiças ou perseguições por manterem sua fé ou valores. Finalmente, seguir a Jesus o implica em um compromisso contínuo e dinâmico. Não é algo estático ou um único momento de decisão, mas uma caminhada diária em que o cristão molda sua vida de acordo com os ensinamentos e exemplo de Cristo. Isso inclui tomar decisões éticas, agir com compaixão e amor, e estar disposto a colocar a vontade de Deus acima dos desejos pessoais. Conclusão. Portanto, essa passagem de Lucas não é apenas um chamado para um sacrifício individual, mas uma convocação para uma vida inteira de compromisso com Deus. Jesus oferece uma visão transformadora da vida, onde o verdadeiro poder e liberdade vêm através da renúncia, do serviço e do amor ao próximo. Seguir Jesus significa uma entrega completa e diária, mesmo que isso signifique carregar a cruz das dificuldades e dos desafios que a vida apresenta.